dia da ressurreição. E aí depois eu falei, não só feliz dia, como sendo hoje, dia da ressurreição, não é? O dia em que celebramos o dia da ressurreição, mas feliz esse dia da ressurreição. Feliz esse dia da ressurreição, porque será muito feliz o dia em que todos nós, à semelhança de Jesus, sairemos do sepulcro. Uau! É algo que só mesmo quem crê em Jesus, somente quem percebe essa graça, somente quem recebe essa salvação percebe. O ser humano comum, o ser humano natural, e quando eu falo comum, eu não falo com desdém, é o ser humano natural, ele não entende isto, ele não entende essa ressurreição. Para o ser humano natural, a morte é um fim, como nós dissemos pela manhã, a morte é uma porta de saída, saindo do mundo, para um futuro incerto, e aí fica à mercê da própria mente, do próprio coração, do ser humano, o que vai acontecer depois, o que se acha que vai acontecer depois. Mas para nós que temos essa boa notícia, fomos agraciados com a graça de Jesus, podemos perceber que a morte é uma porta de entrada para os céus, em que o nosso corpo, gente, o nosso corpo vai ser muito melhor do que este. Se hoje nós cuidamos desse corpo, se hoje nós gostamos dele, ou em alguns casos até não gosta, mas pode fazer e pode estar fazendo das tripas do coração para melhorar um pouquinho, mas só Deus mesmo é que vai proporcionar para nós um corpo de glória, um corpo onde nós não experimentaremos mais dor, como fala Apocalipse no capítulo 20, não iremos sofrer mais as dores, os sofrimentos, os problemas emocionais que normalmente temos, as preocupações. O ser humano natural, ele não entende isso, mas como nós somos seres espirituais, nós nascemos de novo, nós nascemos não só através do nosso pai e da nossa mãe, o nascimento natural, mas nós pudemos, pela graça de Deus, isso não foi um momento de lucidez nossa, não foi um momento de inteligência nossa, não foi um momento de desejo interno nosso, mas Deus é quem conquistou isso para nós. Deus conquistou essa esperança, nos faz entender essa porta de entrada para os céus, uma entrada para a verdadeira vida. A gente faz um esforço danado, né, para tentar imaginar o depois dessa porta de entrada, mas está muito longe de nós entendermos a maravilha do que vem depois dessa porta de entrada, muito longe. Muito longe. Na realidade, o Senhor tem preparado para nós coisas muito mais especiais que nem passa pela nossa mente, passa pelo nosso coração. Então, feliz dia da ressurreição, queridos irmãos, pensando na ressurreição de Jesus, mas também feliz esse dia da ressurreição, em que nós estaremos sendo chamados por Cristo, porque Jesus veio a primeira vez, morreu, ressuscitou, mas a promessa é que novamente Ele voltará para recolher os seus. E aí o apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala exatamente isto. Ele fala que no soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu estarei no pó,
literalmente no pó, e o meu corpo será ressuscitado muito melhor do que este. Então é algo magnífico, é algo maravilhoso. Então a ressurreição de Jesus traz para nós essa esperança, não é? Faz com que a gente pense diferente desse dia da ressurreição. Não só o dia da ressurreição, mas o dia da nossa ressurreição. Nós temos falado isso com frequência, e é algo que é marcante para nós no dia da Páscoa, nós celebrarmos a ressurreição, pensando que nós seremos ressuscitados novamente. Mas a ressurreição, ela proporcionou para nós essa experiência de novo nascimento espiritual. Então, eu quero voltar um pouquinho antes do nosso nascimento espiritual, antes mesmo de nós experimentarmos a ressurreição, aquela ressurreição na segunda vinda de Jesus, mas o que essa ressurreição proporcionou para nós. A ressurreição de Jesus, ela é mencionada nos 4 evangelhos, é mencionada em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Lucas é o que gasta mais tempo, ele usa 53 versículos para mostrar esse contexto da ressurreição. João, 1 a menos, 52 versículos acerca da ressurreição. Agora, Mateus e Marcos, Mateus, por exemplo, usa 20 versículos para refletir esse momento da ressurreição de Jesus, o que foi esse momento. E Marcos trabalha apenas com 10 versículos. Então, os evangelhos mostram a ressurreição de Jesus, assim como ela se deu. Jesus morreu, foi levado para a cruz, e não dá mesmo, nós estamos celebrando a ressurreição e cantamos a morte de Jesus. Não dá para a gente separar uma coisa da outra, porque a ressurreição de Jesus faz sentido com a morte dele, com a morte de Cristo humano, não a morte do Cristo Deus, a morte do Deus homem, e não a morte de Deus. E não a morte, é a morte do homem Deus e não do Deus homem, sabe, essa colocação ali. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 8 e versículo 11, que eu quero que você abra. Por quê? Porque ele não relata a ressurreição da mesma maneira como relatam os evangelistas, não é? Esses que escreveram, esses homens que escreveram os evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Paulo, no versículo 11 do capítulo 8, em que, nesse capítulo 8, ele fala sobre a vida no Espírito, ou seja, depois da experiência aí de salvação, ele fala no versículo 11 assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, percebe? É uma visão de alguém que provavelmente estava lá, no momento em que Jesus foi crucificado, apoiando e gritando: crucifica-o, crucifica-o. E agora, o apóstolo Paulo, não mais ali, juntamente com aquela turba, não é, apontando para a morte de Jesus, diz ali que esse mesmo Cristo, ressuscitado dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Jesus. Nós conhecemos a experiência de Paulo, não é? A caminho de Damasco, ele teve aquela visão que o cegou,
uma visão muito mais forte do que a intensidade da luz do sol, que o cegou, e aquilo levou Paulo a uma experiência com Cristo Jesus. Então, uma das coisas que foi determinante à ressurreição de Jesus, foi a nossa obtenção da salvação, a obtenção desse novo nascimento, o experimentar esse novo nascimento, ou melhor. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi determinante para o nosso nascimento espiritual. Muitas vezes nós associamos a salvação à morte de Cristo Jesus. Mas a ressurreição de Jesus, que não dá para a gente dissociar da morte de Cristo Jesus, foi determinante para o nosso nascer de novo. Quando nós olhamos ali em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui, é a associação da ressurreição de Jesus com o nosso nascimento espiritual, e esse é o detalhe que eu quero realçar nessa noite, é a associação da ressurreição, não somente com a nossa ressurreição na segunda vinda, mas com o nosso novo nascimento, porque Ele nos regenerou. A ideia de regeneração, como temos dito, não é aquela regeneração ética, mas é aquele ser regerado. Nós fomos gerados de novo, e quando nós fomos gerados de novo, quando nós nascemos de novo, a semelhança do que João menciona no capítulo 1, ali do capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala do nosso nascimento espiritual, e é extremamente importante nós associarmos essa ressurreição de Jesus a esse momento em que nós nascemos de novo. E se nós podemos ter a esperança da morte, ter a morte como uma porta de entrada para a eternidade, é por conta desse nascer de novo. Porque antes de eu nascer de novo, antes de nós nascermos de novo, nós não tínhamos a dimensão do que significou essa porta de entrada. Era simplesmente uma porta de saída da vida, para um futuro incerto, ou um futuro outro enganoso. Mas nós nascemos de novo. Então, é o momento de, na ressurreição de Jesus Cristo, nós estarmos aí, celebrando o nosso nascimento espiritual. Nós fomos regenerados, nós fomos gerados de novo. Então, isso foi determinante para a ressurreição de Jesus, foi determinante para caracterizar o nosso nascer de novo. Gente, se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria esperança. É como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, não é? Seria vã a nossa fé, continuaríamos sob a ira de Deus, continuaríamos debaixo dessa punição de Deus, sendo responsáveis pelos nossos pecados, os pecados naturais, mas agora, pela ressurreição de Cristo, essa ira de Deus foi tirada sobre nós, e tudo isso se mistura muito, se harmoniza muito com a ressurreição de Jesus. Então veja, como a salvação também se associa não só com a morte de Jesus, mas também se associa com a ressurreição de Jesus, como Pedro está dizendo ali no capítulo 1, no versículo 3. Então, essa ressurreição foi determinante para o nosso novo nascimento. Então, é uma motivação para celebrarmos a ressurreição, não só porque haveremos de ressuscitar, mas porque também nós nascemos de novo. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição, porque pela tua ressurreição eu pude nascer de novo.
E como todo nascimento, não depende da pessoa que está nascendo. Depende de um elemento externo. E esse elemento externo do novo nascimento nada mais é do que a graça de Deus. O nosso nascimento natural teve o elemento externo, os elementos externos, que é o nosso pai e a nossa mãe. E o nosso nascimento espiritual, que é essa regeneração determinante, como elemento determinante da ressurreição, tem como elemento externo a graça de Deus. Então, obrigado, Senhor, no dia da ressurreição, obrigado pela ressurreição do meu corpo, daqui a N anos, ou N dias, sei lá, ou N horas, quem sabe, vai saber, não é? Mas, nós fomos nascidos de novo. Agora, a ressurreição de Jesus também é determinante para um outro elemento da salvação, que é a justificação. Se a ressurreição de Jesus foi determinante para a nossa regeneração, para o nosso nascer de novo, a ressurreição de Jesus foi determinante para a nossa justificação, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não teriam sido perdoados. A obra só fica completa, ou só ficou completa, em termos de justificação, em termos de perdão de pecados, porque Jesus ressuscitou. Então, obrigado, Senhor, obrigado pela ressurreição de Jesus, porque não só eu posso olhar para o meu novo corpo, como que olhar para o meu novo corpo, imaginar o meu novo corpo, mas também imaginar o perdão de pecados, ou dos pecados, para os quais Jesus se apresentou como a nossa salvação. Ali em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, ele faz essa associação aqui, quando ele diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para nossa justificação. Então, são os dois elementos de salvação aqui, que nós associamos com o nosso momento, porque no momento da nossa salvação, no momento em que nós recebemos essa graça maravilhosa, no momento em que o Espírito Santo passou a habitar em nós, aconteceram essas duas coisas instantaneamente. O nascer de novo, que é o primeiro elemento da salvação, que é instantâneo, e a justificação, que é o perdão de pecados. É o momento em que tudo para trás foi perdoado, ou seja, Deus dizendo para nós, você não deve mais nada, fique tranquilo, você não deve absolutamente mais nada, porque Jesus já pagou no teu lugar o que você deveria pagar e não conseguiria, absolutamente não conseguiria. E a justificação, que é o perdão de pecados. Então, esses dois elementos aí da salvação são imprescindíveis para a gente associar com a ressurreição. É como Hebreus diz no capítulo 1, que eu inclusive anoto aqui no meu esboço para a gente poder estar relembrando, quando diz assim no capítulo 1 de Hebreus, se você quiser abrir aí, quiser acessar aí no seu celular, fique à vontade, é muito bom inclusive, quando diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação de pecados, ou purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí a gente pode superentender aqui a ressurreição. Depois da sua ressurreição, Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. E esses dois elementos são importantes para a gente relembrar no dia da ressurreição. Mas, sem dúvida nenhuma, focar a nossa atenção, ou não deixar de focar a nossa atenção, porque é impossível não deixarmos de focar na questão de
este corpo nosso ser trocado por outro, porque a gente vai dar volta, pensa na ressurreição de Jesus Cristo como elemento de salvação, mas volta novamente nesse momento, né, nesse detalhe, aliás, em que o nosso corpo será completamente transformado, ele será trocado por um outro imortal. Esse nosso corpo mortal será trocado por um imortal. Quero pedir que você abra em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ali do versículo 50 ao versículo 53, onde ele mostra isto de maneira muito clara. Ali do capítulo 15, todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios fala da ressurreição de Jesus, tá bom? Do versículo 50 ao versículo 53, ele diz ali assim: um pouquinho antes, para a gente ter aí a ideia do todo, não é? A partir do versículo 42, quando diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O nosso corpo na corrupção será sepultado e ressuscitado na incorrupção. Semeia-se em desonra, como parte do nosso corpo ser expressão de desonra por parte do pecado, mas ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, como nosso corpo é extremamente fraco, mas ressuscita como corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí Paulo vem argumentando: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Aí ele faz a comparação com Adão. O primeiro homem, Adão, é formado do pó da terra. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos do pó da terra, eu e você. E como é o homem celestial, Jesus, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial em nós. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Por isso é que nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer exatamente por causa disso, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mesmo que salvos, o nosso espírito está salvo, mas o nosso corpo ainda não. Esse nosso corpo, da maneira como está, ele não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, diz Paulo aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Porque onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, é um momento de vitória completa.
Por isso, eu quis colocar essas duas situações bem juntas uma da outra, assim como a morte de Jesus está junto com a ressurreição de Jesus. E a morte de Jesus tem a ver com a nossa salvação, porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, mas também, juntinho da experiência do novo nascimento, está a experiência da ressurreição no nosso corpo. Então, esses dois elementos precisam estar juntos. Por isso é que a ressurreição de Jesus foi determinante, tanto para o nosso nascer de novo, para a nossa regeneração, como para o perdão de pecados, que é a justificação. E sem dúvida nenhuma, juntando esse momento da salvação com o momento da glorificação. E entre a glorificação e o momento do novo nascimento é a santificação. A salvação, ela é caracterizada por esses 4 elementos: regeneração, nascer de novo; a justificação, o perdão dos pecados; a santificação, que é um processo de amoldarmos-nos à semelhança de Cristo; e a glorificação. O que nós vimos agora foi os 2 momentos da salvação, que é a glorificação, a regeneração e a justificação, juntando com a glorificação, que é a glorificação no nosso corpo. Mas enquanto isso, queridos, nós estamos no momento de santificação. Nós estaremos aí naquele processo de ressuscitados no Espírito, como o apóstolo Paulo fala ali em Colossenses, no capítulo 3, e com isso eu quero concluir. Em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele mostra exatamente isso. Ele faz aí uma harmonia entre a justificação, a regeneração, a justificação e a glorificação. Se, pois, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ressuscitados no Espírito com Cristo, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram espiritualmente, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Então esse versículo aqui, ele mostra esses 4 momentos aí da salvação, e que tem a ver com a ressurreição de Jesus. A regeneração, ser gerado de novo; a justificação, ter os nossos pecados perdoados; a glorificação, quando o nosso corpo será ressuscitado, da mesma forma como Jesus foi; e a santificação, que é esse momento em que, essa era em que estamos vivendo na carne, buscando estarmos cada dia mais moldados à semelhança de Cristo. E o Espírito Santo está nos ajudando nisso. Então é uma visão da ressurreição de maneira mais ampla e abordando tanto o nosso novo nascimento, quanto a justificação de pecados, quanto a santificação, quanto a glorificação. Que o Senhor nos ajude, e Ele sempre nos ajuda. Eu diria assim, que nós estejamos nos ajudando a viver essa realidade, que muitas vezes no dia a dia, nós não vivemos ou deixamos de viver. Gente, a dinâmica da nossa vida é muito mais do que essa que procuramos dar no dia a dia. É muito mais do que isso. Dá para perceber como esse nosso dia a dia vai além do aqui e agora. A realidade da nossa vida vai desde a eternidade passada, quando Deus já nos escolheu. Você, Sônia,
Lá lá na eternidade passada, Deus já viu você, já viu a mim, já viu a você, já viu a cada um de nós. Mas também aponta para a eternidade futura. Então a realidade da nossa vida vai muito além desses poucos anos que nós vivemos aqui. Aborda a eternidade passada, vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. Por isso, pobre de nós, quando vivemos somente a dinâmica desta vida. Deixamos de viver a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus está em nós reconhecermos a nossa existência como parte do passado eterno e do futuro eterno. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos pensar assim, nesse momento de lutas, nesse momento de sofrimentos, nesses momentos de angústias que vivemos no nosso dia a dia. Mas que bom saber que o Senhor, lá na eternidade passada, já nos escolhera. Antes de eu nem imaginar, antes dos meus pais, avós, bisavós, tataravós, antes da minha ascendência viver, o Senhor já me escolheu. Para que eu possa viver a realidade futura, já, neste tempo. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a enxergar melhor isto. A minha incapacidade é patente, a minha falta de percepção é algo estrondoso, mas nós te pedimos, aclara a cada dia a nossa real realidade, que é muito mais maravilhosa do que muitas vezes imaginamos. Obrigado pela ressurreição de Jesus, obrigado pela nossa salvação nele, e obrigado pela porta de entrada que adentraremos daqui a um tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos